Que bênção ter sua companhia aqui conosco. Está começando mais um programa A Mensagem por Elas, preparado com todo carinho para você que nos acompanha. Então, hoje nós falaremos sobre um tema muito importante. Será que temos enfrentado desafios, calamidades, tristezas, perdas? É neste programa que eu, Ivelise Fonseca, que estarei contigo nos momentos que se seguem, vou tratar um pouquinho sobre as estratégias para a vitória. E a vitória é em nome de Jesus. Então, fique ligado. Nós iremos para um rápido intervalo, mas não saia daí, que logo mais você retorna comigo para nós falarmos sobre vitória aqui no programa A Mensagem por Elas. Voltamos. Você viu como foi rapidinho? Neste encontro, eu quero te fazer uma reflexão. Você já imaginou passar um dia inteiro de descanso junto com pessoas queridas, seus amigos mais próximos e com a sua família? Sem pensar nas preocupações da vida, nos trabalhos, nas questões financeiras? Esse é o convite que Deus faz para mim e para você através do sábado. E você pode saber mais. Esta revista chamada Esperança explica tudo para você com base na palavra do Senhor. A revista Esperança foi preparada de forma muito especial pela Novo Tempo e está disponível para você sem custo algum. Basta que você peça pelo site ou pelo seu WhatsApp. E você pode entrar em contato com o número que aparece aqui na tela, que é 12 98244 4449. Através deste número, você pode fazer a opção para ter este material no site ou pelo seu próprio WhatsApp por um atendimento pessoal e personalizado. Aproveite para entender um pouco mais sobre esse descanso. Vale a pena, é o memorial da criação, é um privilégio e um presente para a humanidade que Deus deixou. No dia de hoje, nós temos um tema bem importante para tratarmos. E eu quero convidar você a uma oração antes de abrirmos a palavra do Senhor. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, de forma especial, os nossos corações agradecem pela vida que o Senhor tem nos mantido. Quem aqui acompanha, através da sua casa, do seu trabalho, no seu celular, do outro lado da tela, são vidas que a ti pertencem. E se hoje o Senhor nos concedeu o fôlego da vida, é porque os teus propósitos não foram ainda todos cumpridos. E existem planos para serem revelados para cada um de nós. Queremos buscar através da tua palavra. Então, que teu Santo Espírito haja e a tua palavra seja clara e cristalina, fortalecendo a fé, trazendo consolo, ânimo e disposição com esperança para quem agora nos acompanhar. Me usa, Senhor, com perdão dos meus pecados. No nome de Jesus, amém. Eu gosto muito de ler histórias. E depois que eu me tornei mãe, eu percebi que é a forma mais facilitada para que a minha filha, Sara, também entenda o que eu quero. Então, eu relato para Sara, muitas vezes eu crio histórias e contos para acessar a mente dela. Não seria diferente para a humanidade ter um livro como esse, relatando toda a nossa história. E eu faço um recorte na Bíblia e trago um relato descrito no livro de Crônicas, no segundo livro de Crônicas, ali a partir do capítulo 12, tratando sobre um protagonista chamado Josafá. Após a morte de Salomão, que foi o grande rei e de toda a sabedoria, e um período de riquezas que Israel teve, houve mais divisão entre as tribos de Judá e o povo de Israel. Segundo Crônicas, estabelece para nós, na palavra do Senhor, no capítulo 12, o registro de que Roboão reinava sobre o povo de Israel e em Jerusalém e Abias reinava no povo de Judá.
Esses reinos até que conviviam bem entre si. Todavia, faleceu Abias, e no seu lugar veio reinar Asa, o seu filho, que fazia o que era bom perante Deus. Quando Asa veio a falecer, quem veio reinar no lugar de Asa foi Josafá. Para te contar um pouquinho da história de quem é Josafá, ou de onde ele vem. O bom dessa história é que quando você abre a palavra, está registrado em 2 Crônicas, no capítulo 17, que Asa, ao se tornar rei, no verso 3, você pode ler isso na sua Bíblia, no verso 3, no verso 6 e no verso 9 do capítulo 17 de 2 Crônicas, diz que Josafá, na realidade, em tudo o que fazia, o Senhor esteve com Josafá, pois ele seguia o exemplo dos primeiros anos do seu pai e não adorava as imagens de Baal. Isso está no verso 3. No verso 6, conta que Josafá comprometeu-se de coração a seguir os caminhos do Senhor e removeu de Judá os santuários aí que tinham postes idólatras. E no verso 9, diz assim para nós que Josafá estabeleceu para levar com o povo os livros da lei do Senhor e ele fez com que os livros fossem lidos em toda a cidade de Josafá, em toda a cidade ali de Jerusalém. Sabe por que eu estou falando isso para você? O mais interessante é perceber que Deus estava com Josafá a todo instante. E Josafá era fiel a Deus. Será que é fácil ser fiel a Deus? Na realidade, na calmaria das nossas vidas, é fácil ser fiel a Deus na coletividade. É fácil falar em servir ao Senhor para quem frequenta comunidades religiosas, uma igreja como eu frequento, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas falar sobre fidelidade e ser fiel a Deus sozinho é uma ousadia. E a palavra registra que Josafá, na realidade, era ousado em seguir os caminhos do Senhor. Ele era tão ousado em seguir os caminhos do Senhor que quando o seu reinado foi instituído, ele fez com que os livros do Senhor fossem lidos em toda a comunidade. Isso fez com que os povos vizinhos tremessem de medo de Josafá. E Josafá não tinha guerras contra ele, porque os povos temiam a Josafá, porque Josafá temia a Deus. Josafá, em tudo que ele fazia, ele tinha confirmação de Deus para a sua vida, porque ele era pessoalmente leal com Deus. Eu vou repetir. Josafá, em tudo que fazia, tinha confirmação de Deus. Hoje, nas nossas vidas, nós temos a presença de Deus porque Deus é maior do que este próprio mundo. Ele sabe de todas as coisas. Mas será que nas coisas que realizamos, temos a confirmação de Deus em tudo que fazemos? Será que temos sido leais pessoalmente com Deus em tudo que fazemos? Dessa vez, eu escolhi esta figura porque ao expormos nossa crença às pessoas, muitas vezes temos certos receios de sermos reprovados ou reprovadas. Às vezes é muito mais fácil seguirmos tradições, culturas religiosas, fazermos sacrifícios, promessas, que muitas vezes são vãs, querendo agradar a Deus como se Deus tivesse pedido para nós sacrifício. No livro de 1 Samuel, no capítulo 15, no verso 22, é um verso que eu aprecio demais e diz assim na palavra do Senhor: ouça, a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que oferta de gorduras de carneiros. O que mais agrada a Deus é uma vida de submissão e de obediência. E aí está a confirmação do Senhor em tudo que fizermos, se nós formos obedientes ao Senhor. Quantas vezes queremos realizar com as nossas próprias mãos sacrifícios para agradarmos a Deus? E o único sacrifício que Deus nos pede é exatamente do nosso próprio coração, em nos colocarmos aí na presença dEle através da obediência. Dessa forma, era o que Josafá realizava. Deus tem interesse nessa nossa total submissão, num coração que é ligado ao serviço e se rende à vontade do Senhor. Através da palavra, é possível saber
exatamente qual é a vontade do Senhor. Acontece que Josafá estava num período de paz, viu, pessoal? Isso acontece muitas vezes na nossa vida. No entanto, quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais estaremos propícios a enfrentarmos tempestades. Eu vou repetir, e talvez isso para você seja assim impactante. Quanto mais próximo, mais leal a Deus e mais obediente, não é que a vida será de calmaria, mais tormentas poderemos enfrentar. Josafá estava no seu reinado depois de ter retirado a idolatria, ensinar da palavra. Os povos tremiam a Josafá. Josafá repentinamente recebe uma notícia que o faz tremer. É isso que está na palavra. Ele teve medo. E a notícia que deu medo, causou medo a Josafá que veio, foi a notícia alarmante que consta no capítulo 20 de 2 Crônicas, do verso 1 ao verso 3, dizendo o seguinte, que os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas declararam guerra a Josafá, sem ele ter feito nada, viu, pessoal? Preste atenção, minha querida irmã, sem ele ter feito nada, enviaram mensageiros informando que um exército enorme de Edom viria do Mar Morto contra o rei Josafá e que ele seria atacado. No verso 3, Josafá ficou amedrontado com essa notícia e ele pediu orientação ao Senhor. Será que você já passou por uma situação como essa? Será que o que te congela ou te amedronta foi receber uma notícia de um diagnóstico, de uma decisão de um cônjuge que decide, então, aí, compartilhar do propósito de não viver mais em família, de abandonar o lar, ou de uma perda de um filho, de uma perda de um emprego, uma dificuldade financeira, ou você vai dizer, vivo tão certinho, faço tudo tão certo, Senhor, por que comigo? Estava tudo tão em paz e eu sou tão obediente. Para que, Senhor, essa tormenta ou então essa perseguição no trabalho? Aqui está um relato que por espelhamento, por providência divina, você pode, então, em nome de Jesus, prestar atenção ao receber a notícia, o que você deve fazer para alcançar a vitória. Josafá teve medo, mas é com medo que continuaremos a servir ao Senhor. Vivendo nessa terra, passaremos por aflições. Dizer que não ficaremos amedrontados não seria uma verdade. Josafá teve medo. E diz a palavra que com medo ele pediu orientação ao Senhor. O que você faz quando no meio do caos você precisa de orientação? A quem você busca? E qual é o tipo da fonte que você requer para ter consolo? Aqui na palavra diz que Josafá era um homem de coragem e de valor. Sabe por quê? Ele não se pôs em confiar em homens, mas ele buscou a Deus no medo que ele teve. Às vezes, com medo, o nosso desejo, ao receber a notícia da depressão ou ainda tomado por questões de demissão ou de uma pessoa que nos abandona, nos dispensa ou de uma traição, a primeira vontade humana é ligar para alguém para nós desabafarmos. Ou ainda, muitas vezes, buscarmos fontes que não são confiáveis, seja alimentos, fontes de vícios, ou buscar orientações em outras pessoas. Busque ao Senhor, abra a palavra, peça a Deus orientação. Observe a postura de Josafá no medo. Josafá, diz o verso 3, o verso 4, ele ordenou um jejum em toda Judá. E habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Significa que antes dele ser atacado, ele não se preocupou na estratégia de guerra que ele deveria realizar. Quantas vezes nós gastamos energia da nossa vida, energia vital, e nos desanimamos tentando estruturar. Como é que eu vou ter mais dinheiro? O que eu faço que agora eu perdi o emprego? O que eu faço agora com esse diagnóstico? Qual é a conduta que eu preciso tomar? Antes disso, então, levante um jejum na sua vida. Eu explico, conforme a palavra, o que significa esse jejum. E não é um jejum de sacrifício. O jejum, ele representa uma atitude sincera, externa, daquele que crê no Senhor de maneira poderosa, numa necessidade urgente, imediata, interna.
busque pessoas para jejuar com você. E o convite do jejum que eu quero fazer não é na questão de jejum de alimentos por si só. Mas quem sabe você precisa de um jejum de redes sociais, de falas de outras pessoas, para que você tenha mais tempo com Deus e tenha clareza no seu espírito para buscar na palavra as estratégias de vitória para os desafios e as más notícias que você tem recebido. Josafá estabeleceu aí o jejum entre o povo, buscando a ajuda do Senhor. Frente ao problema, apesar do medo, ele confiou. Tem um detalhe que eu quero te lembrar. No meio dos seus desafios, eu não estou dizendo para você ficar sozinha. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus está com você. Amém por isso? E Ele estará contigo para que você enfrente esse desafio. No entanto, Ele nos dá a oportunidade de, em comunidade, nós trocarmos experiências e intercedermos juntos. Já parou para pensar que uma das estratégias de vitória, para nós termos a vitória, o passo para a vitória significa o passo da oração e da fé? É o que aconteceu com Josafá. Ele convocou o povo, se pôs diante da comunidade e, de fato, o que ele falou ali na frente da comunidade toda foi: ó Senhor, e ele fez uma oração em conjunto com o povo. Ó Senhor, o Deus dos nossos antepassados, somente Tu és o Deus que estás nos céus. Tu governas todos os reinos da terra, és o forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Verso 7 de 2 Crônicas, do capítulo 20. Ó nosso Deus, acaso não expulsastes os habitantes desta terra quando Israel, Teu povo, chegou? Não deste essa terra para sempre aos descendentes de Teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui, construiu este templo em honra ao Teu nome. Disseram: se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em Tua presença diante deste templo, onde Teu nome é honrado. Clamaremos a Ti em nossa angústia, e Tu nos ouvirás e nos salvarás. Então, Josafá foi descrevendo o problema. Primeiro, ele adora a Deus, reconhece quem Ele é, conta o que Deus já fez e compartilha os desafios. Depois, Josafá então conta quem viria e diz da seguinte forma na palavra de Deus: ó nosso Deus, não os castigarás por isso? Ou seja, Josafá pede o castigo: não temos força para lutar contra esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de Ti e faremos tudo o que disser. Então o povo, naquela situação de intercessão, decide fazer tudo o que Josafá ali orientaria. Josafá busca a primeira orientação na palavra do Senhor. Busca então intercessão, determina jejum entre o povo e na intercessão ele pede o que ao Senhor? Solução. Ele reconhece a sua limitação. A primeira coisa que podemos fazer quando nos colocamos numa situação da qual, humanamente falando, parece não ter solução, é nos colocarmos inteiramente nas mãos do Senhor, reconhecendo a nossa pequenez e a grandeza de Deus, porque Ele é maior do que os seus problemas. Deus é maior do que a doença que você está enfrentando. Deus é muito maior do que a dor que você está passando. E Ele está à sua disposição e quer que você tenha vitória. É nesse sentido que na palavra, aqui, depois desta intercessão, Deus então revela a Jaziel, que era filho de Zacarias, o profeta do povo, que aparece no meio do povo e diz assim: não tenha medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas é de Deus. Lembre-se disso. Neste mundo que nós vivemos, nós teremos aflições, mas mantenha o seu bom ânimo, porque Deus é quem vence no nosso lugar. A batalha não é nossa, ela é de Deus. Nós somos postos à prova, mas servimos a um Senhor que é vitorioso e que vai à nossa frente para lutar as nossas batalhas junto conosco. Sim, é para Deus que nós devemos correr no meio das aflições
e Deus, na sua soberania, dará a solução necessária e dará a providência sobrenatural e divina que você precisa. Deus é soberano para dar, então, a resposta que você necessita. Não tanto, talvez, a resposta que você deseja. Por isso a importância da rendição, da obediência pessoal e ousada pessoalmente a Deus. Independente do que Deus faça no seu viver, se ponha em pé, de joelhos para interceder por você. E peça que pessoas orem por você, busque ajuda e que orem com você pelo que você precisa. Deus é soberano e é infinitamente sábio para errar. A palavra revela que neste episódio, exatamente, Josafá, ao receber a resposta de Jaaziel, o profeta, junto com o povo, Jaaziel disse assim: não tenham medo e se preparem, porque amanhã vocês verão o livramento. Quem é que gosta deste amanhã? Quando eu quero o livramento hoje, Senhor. Por que eu tenho que esperar, ó Deus, até amanhã? Por que vai demorar tanto? Porque importa como nós reagimos enquanto o Senhor trabalha. O que você tem feito enquanto você espera? Você escolhe louvar, adorar ao Senhor e permanecer fiel? Ou enquanto você espera a vitória acontecer na sua vida, você está em lamúria e em reclamações? No episódio que está na palavra, aí retratando a questão de Josafá, o povo resolveu esperar naquela noite em louvor e sai para a batalha em louvor. E se você ler depois, Josafá substitui o medo pela fé e antes mesmo deles lutarem, porque eles não tinham armas suficientes, foram os anjos do Senhor que lutaram no lugar do povo de Judá. Sabe, o Senhor está à disposição para exatamente na limitação humana, visivelmente falando, Ele coloca os recursos ilimitados do céu à sua disposição. Se você precisa de saúde mental, é o que Ele te dará, para que você tenha mais equilíbrio no meio da sua família. Se o que você necessita é uma porção dobrada do Espírito Santo ou de fé, o Senhor fortalecerá a sua fé, para que você enfrente os desafios. Se você precisa de recursos financeiros para a sua subsistência, Deus te sustentará, porque a palavra diz que não há um justo, na verdade, mendigando o pão. Então, se o que você precisa do pão é do pão, Deus te dará o pão necessário para a sua subsistência. Se o que você necessita é de cura ou de um milagre, Deus concederá aquilo que é fundamental para a sua salvação. E saiba, todos os recursos ilimitados do Senhor, no seu limite, eles acontecerão, para que a sua vida seja um testemunho vivo. Mas escolha mais uma vez ser pessoalmente leal a Deus, se manter em pé, firme, diante do caos. Evite entrar aí na maioria que fala, esse mundo já está dessa maneira mesmo, nas más notícias, desanimar e se tornar mais uma voz de decepção e de notícias negativas, compartilhando os seus desafios com as pessoas. Ao contrário, seja você a carta viva de testemunho como Josafá, substituindo o medo pela fé. E assim, testemunhando sobre o poder da palavra de Deus na sua vida. Isso só acontece quando você busca ao Senhor, conhece exatamente a vontade dele através da sua palavra. Em Romanos, quase encerrando, no capítulo 5, do verso 3 e o verso 4, nós temos ali a palavra do Senhor falando que quando nós nos controlamos e controlamos as nossas próprias vontades, ao invés de nos tornarmos pessoas mais amargas frente às guerras da vida, nós nos tornamos mais maduras espiritualmente. Sabe por quê? Exatamente porque ao buscarmos o Senhor no meio dos conflitos da vida, diz Romanos 5, do verso 13 e o verso 4, que o que acontece em nós é o que mais importa.
em Romanos, no capítulo 5, no verso 3 e no verso 4. Ali está descrito: importa mais o que acontece em nós, quem age em nós e como estamos com o Senhor. Qual é a escolha que você faz nos desafios que você tem? O convite é uma estratégia, sim, para vitória. E como eu disse anteriormente, lembre-se, essa estratégia da vitória, diz a própria palavra, é você estar a um passo da vitória através da oração. Aprenda a fazer da oração o meio de comunicação com o Senhor. De que forma? De forma instantânea, original e autêntica, do seu modo. Não significa que você tem que usar palavras imponentes, mas faça como Josafá. Converse com Deus reconhecendo quem Ele é na sua vida. Primeiramente, exaltando a soberania do Senhor. Depois, você relembre o que Ele já fez na sua vida. E esse é um momento de reflexão fundamental, porque quando você relembra o que Deus fez na sua vida, ao você confrontar os desafios atuais, você relembra e o Espírito Santo te faz recordar quantas vezes Deus já agiu no seu viver. Por fim, compartilhe com Deus os seus medos. Fale das suas necessidades a Ele, como Josafá fez. E você perceberá, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor te dará a paz que excede todo entendimento e te dará clareza para as decisões que você precisa tomar. O que eu quero dizer é que a oração é o instrumento mais vitorioso que nós podemos nos apegar para que no meio do caos, dos desafios, nos impeça de nos tornarmos mais amargas. Para que você, mulher, para você, menina, para você, senhora, que acompanha essa mensagem, esteja atenta às palavras de Deus, preste atenção. Através do estudo e da oração, deixe que Deus fale ao seu coração. Pare de falar tanto aos outros, fale mais ao Senhor, na certeza de que Ele tem revelações para você. E por fim, ao você orar mais e buscar na palavra, você perceberá o que Deus tem feito em você, através de você e por sua causa, a despeito de você, no meio que você convive. Quantas pessoas estão assistindo como você reage no meio desse caos? Josafá se pôs em pé diante do povo e orou. E eu quero te convidar a orar neste momento, para que Deus então continue a fortalecer o seu viver, te dando a certeza da vitória. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, porque a tua palavra é clara, Senhor. E mais uma vez confirma que o Senhor deseja a vitória para cada um de nós. O nosso desejo, ó Deus, é sermos mais fiéis. Por favor, Espírito Santo, traga então para cada um de nós discernimento, revelação, ânimo e disposição. Derrama esperança e alegria. Esse é o nosso desejo e dá a vitória, ó Deus, para cada um que aqui assiste e acompanha. No nome de Jesus, amém.